A paz do Senhor, que Deus seja com todos. Eu desejo uma noite, um dia, uma tarde, eu não sei a hora que você vai ler, você vai ouvir essa palavra ou vai ler junto comigo, mas que o Senhor venha entrar na sua vida, no seu entendimento, dando entendimento pelo teu querer e a tua vontade. A casa é sua, Senhor. Nós estamos pedindo para que o Senhor entre na nossa casa. Que venha nos dar estratégia para viver as promessas que o tem dado para nós. Vamos meditar em 1 Samuel 25, que eu acho muito interessante essa passagem. Nós vamos falar de uma mulher que foi sábia. O esposo dela, Nabal, aqui a palavra fala um homem de Belial, um homem mau, um homem endemoniado, vamos dizer assim, né? Ele não reconheceu Davi. Eu acho que ele sabia assim que era Davi, porque a esposa dele, Abigail, tomou a frente daquilo que ele deveria fazer. E às vezes, muitas das vezes, as pessoas não reconhecem o bem que a gente faz. Aqui nós vamos falar da mulher sábia. A mulher sábia muda uma história. A mulher sábia impede que a morte chegue. A mulher sábia coloca direcionamento em mentes conturbadas. A mulher sábia, ela não traz tribulação, ela traz paz. Abigail, no momento que Nabal diz para Davi, que Davi não, para os seus servos de Davi, dizendo que ele não conhece, ele não sabe quem é Davi, filho de Jessé. Quem é esse? Colocou ele como fosse um escravo fugido. Então, aquela mulher, com toda a sabedoria dela, ela preparou o que ela deveria levar, o alimento. Ela levou até Davi o alimento. Ela chegou, ela se prostrou. Ela não se colocou superior, porque ela era dona das terras também. Pertencia ao marido dela. E ela se humilhou. E a humilhação dela fez o quebrantamento dentro do coração de Davi. E Davi, que a intenção dele era matar Nabal. E ela também trouxe mais outro quebrantamento dele. Não mata, deixa Deus pelejar a sua causa. Você vem de Deus. E ela trouxe o Senhor para a conversa. Davi se acalmou e ao retornar para sua casa, essa mulher viu que o marido estava, vamos dizer, embriagado, né? Ele bebeu um além do que é o normal. Então, uma pessoa assim, as pessoas que não estão naquele juízo perfeito, então é melhor você nem conversar, porque não vão entender. Então, ela esperou a sobriedade do marido para falar tudo o que tinha acontecido, o que ela fez. E nisso, aquele homem morreu. Aquele homem caiu duro como uma pedra. Davi não precisou fazer nada. Eu acho interessante, sabe o quê? A nossa vida é tão rápida, é tão assim, tá na mão de Deus. E muitas das vezes nós entramos em batalha, em guerra que não convém. Mas vamos meditar em algumas palavras, né? Nabal respondeu aos criados de Davi, estou lendo 25:10. Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos há hoje e cada um foge do seu senhor. Foi o que eu falei, né? Ele colocou como Davi como fugitivo. Sim, não vou negar que Davi estava fugindo de um homem que queria matá-lo, mas ele não tinha feito nada e ele não estava fugindo porque fez alguma coisa errada. Ele estava preservando a sua própria vida. E agora é mais interessante, né? Vamos pular para o 14. Porém, dentre os jovens, anunciou Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou um mensageiro desde o deserto a saudar o nosso amo, porém lançou a eles.
aquele servo, né? Eu acho interessante quando você sabe a quem deve procurar, né? Aquela mulher deveria ser ter sempre uma palavra boa dentro da casa para um servo ir até ela. Porque quando você é atribulado, não adianta falar com aquele ali não, porque vai trazer mais tribulação. Mas se você é referência de uma coisa boa, então vamos até ele, porque de lá vai vir um equilíbrio que estava faltando, né? Vamos dizer assim. E aquela mulher pegou e foi até Davi. Agora vamos pular para o 25, 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e inclinou-se à terra. Aquela mulher, ela colocou como humilde diante de Davi, mostrando que ele é importante, e ela se prostrou. Quantas vezes nós queremos levantar nosso nariz e é um momento de descer. Lembrando de Naamã, né? Naamã, naquele momento, ele queria ir para rios limpos, melhores do que o Rio Jordão que foi colocado para ele, mas havia alguém que falou. Lembra que teve um servo que falou com Abigail? Havia um também que falou com Naamã para ele. Que coisa grandiosa ele pedisse, você não faria? Ele está pedindo uma coisa tão simples a você. Às vezes é uma coisa tão simples e a gente não quer fazer. E essa simplicidade é o que vai trazer a paz, que vai trazer o quebrantamento. Aquela mulher, naquela simplicidade, ela quebrantou o coração daquele homem. Aquele homem que vinha com... Sabe quantas pessoas vinham com ele? 600 homens. E ele estava destinado a acabar com todos. Ele não ia poupar. E, no entanto, onde havia morte, houve vida. E, como voltando ao que eu estava falando, a mãe, ela mergulhou as 7 vezes. Eu imagino aquele homem conjecturando, né, na minha mente, aquele homem lá na frente, mas vai dar mais um mergulho, está acabando. E essa mulher se prostrando. Que isso? Me perdoa. E ela fala para ele no 25, meu Senhor, agora não faça este mal de Belial, a saber Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele. Qual é o seu nome? Nabal. Nabal significa tolo. A palavra Nabal significa tolo. E a loucura está com ele, e eu, tua serva, não vi os jovens do seu senhor que enviaste. Ela colocou para si o problema. Você me perdoa, eu não vi os seus jovens, a culpa é minha. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, do que a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal sejam teus inimigos, eu que procuro o mal contra o meu Senhor. Ela colocou a responsabilidade sobre ela, mas falou que o Senhor que peleja a causa dele. Sabe, que os inimigos, tal como Nabal, né, que não deu importância a quem seria ele, mas o Senhor estava na frente e pelejaria a causa dele. Eu achei muito interessante essa passagem, sabe? Que é uma sabedoria que impediu uma morte. Uma não, várias, né? A sabedoria de uma mulher. E agora, esta é a bênção que trouxe a tua serva, meu Senhor. Dê seus jovens que andam após as pisadas do meu Senhor. Perdoa, pois, a tua serva que esta transgressão. Mais uma vez, ela puxa para si, ela fala, dá esse alimento para os seus auxiliares, né? Dá para os seus jovens, seus mancebos, dá alimento para eles e perdoa minha transgressão. É muito difícil, né? A culpa não foi dela, porque ela não sabia, a culpa não foi dela. Mas independente da culpa não ser dela, a casa era dela. O que acontece na casa, ela tem que saber. O que acontece na sua casa, você tem que saber. Porque quando ela pediu perdão, ela está pedindo para todos que estão debaixo da cobertura dela. Sabe? E eu achei interessante como Deus faz, né? Como Deus faz. Que a gente venha colocar no nosso coração a viver com sabedoria.
sabe, ouvir, porque aquela mulher ouviu o servo, ouvir e fazer o que é agradável a Deus. Achei muito interessante. Não precisou Davi matar Nabal. O Senhor recolheu. O Senhor ceifou a vida dele. Sabe, é muito interessante isso. O Senhor ceifou uma vida. A gente pensa que Deus não vê. Muitas das vezes a gente está tão acostumado, eu já falei isso, a gente está tão acostumado com as coisas naturais e esquecemos das espirituais. Que um pouco antes eu falei sobre Davi ficou entristecido, né? Porque cortou a orla de Saul, mais à frente você vai ver, ele vai pegar a espada, a lança de Saul, né? E ai de mim tocar no ungido de Deus, né? Eu acho interessante porque Deus ouve, Deus olha e Deus peleja pelas nossas vidas. Você é escolhido, você é chamado. Então muitas vezes tem guerra que você não precisa guerrear. Tem coisas que Deus vai permitir você fazer, mas tem coisas que você não precisa nem falar, porque quem peleja a sua causa é o Senhor. E muitas das vezes eu vou trazer uma coisa que aconteceu comigo. Fui numa igreja, pelas misericórdias de Deus, o Senhor me mostrava algo, né? Que haveria uma resposta naquela noite e para alguém. E pela misericórdia de Deus, a gente pensa assim, 11 horas da noite, quem vai ter alguma resposta de alguma coisa profissionalmente? Ninguém, né? E 11 horas da noite tinha um recado, quando a pessoa chegou da igreja, estava lá o recado dizendo que ele teria que comparecer no outro dia para iniciar no trabalho. Olha, quem julga a tua causa é o Senhor. Aqueles que podem falar para vocês que nada vai dar certo, que a tua vida não tem jeito, eu quero te dizer que a palavra é: espere em Deus, confia no Senhor. E aquela mulher tomou atitude. Você tem que esperar, ouvir a voz do Senhor e tomar atitude. Ela ouviu, se preparou e foi. Então faça isso. Ouve, se prepare e vai. Para de pensar que aqueles que fizeram coisa errada, se ela tivesse parado para ficar murmurando, mas por que ele fez isso? Por quê? Por que não? Faça. Se alguém fez alguma coisa de errado, não seja você mais uma a criticar ou mais uma a fazer de errado. Seja você aquele que vai trazer solução ao problema. Que o Senhor nesse dia, nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, venha entrar na sua vida, te dando direcionamento do que você vai fazer, dando direcionamento das palavras que você tem que dizer. Porque quando ela se humilhou, aquele homem ouviu. É muito interessante. Depois Abigail se tornou esposa de Davi. Depois da morte daquele homem, ela não ficou desamparada. Davi recolheu ela, pegou ela para ele como esposa, né? Então, que você tome posse hoje. Seja sábia. Seja sábia. Ou seja sábio também, né? Nesse caso, estou falando de uma mulher. Um homem não foi. O esposo não foi, mas ela foi. Tá? Se coloque na posição. Coloque no momento certo. Faça. Não espere os outros fazer. Faça você. Porque Deus está contigo. Deus te abençoe. Que você tenha um dia de paz. Uma noite abençoada. E um amanhecer na presença de Deus. Para a glória do nome do Senhor. Deus te abençoe.